Pode tomar o seu assento, muito obrigado pela recepção. É uma alegria, mais uma noite, né, que Deus nos concede de estarmos aqui na sua casa para louvar a Deus. Eu quero externar minha gratidão a Deus nessa noite pela vida do pastor Álvaro, por nos receber com muito carinho e uma recepção maravilhosa, juntamente com a sua esposa, como também o pastor Gerson, que também nos recepcionou, juntamente com a sua casa, a sua família. E a minha palavra, pastor Álvaro, é de gratidão, que Deus continue abençoando a vida do senhor, o ministério, toda a igreja a qual está sobre o seu pastoreio, em nome de Jesus, como também todo o campo, né, a qual o pastor Álvaro preside. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha família também, que está comigo, né? Estava dizendo que nós estamos ali em nossa igreja, e nesse ano de 2025 é o primeiro domingo que eu deixo a igreja, e muito raro, né, nós deixarmos a congregação no domingo, mas eu venho aqui nessa oportunidade para servir esta igreja. Eu quero desde já também parabenizar o pastor Álvaro pelo dia do pastor. Amém? Aplaude a Jesus pela vida do seu pastor. Amém. É isso aí. Abençoe ele através da sua oração e também os perfumes que ele falou para entregar lá para o seu pai, né, que é pastor. Abençoe o seu pastor também. Diga amém. Amém. Isso é bênção. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida da liderança dos jovens. Deus abençoe vocês poderosamente. Eu não me recordo quem que foi, eu acho que foi o senhor, né? Que nós, num bairro que eu estava aí, ou aquele lá, isso, aquele. Aí eu até comentei com ele a respeito do meu irmão, foi? Fui, sim, pastor Éder, e eu falei, rapaz, tem um menino lá que ele é um expositor da palavra de Deus, e o pastor Éder é o nosso vice-presidente, ele está ali em Garapava, nós estamos em Ituverava, o nosso pai jubilou, e nós estamos ali fazendo a obra de Deus naquela região. São 29 cidades, 48 congregações que nós estamos ali servindo ao reino do Senhor, naquela região ali de Ituverava e algumas cidades. E hoje eu estava comentando com a minha esposa, desde menino eu venho aqui, pastor Álvaro, aqui nessa igreja. Desde menino eu me recordo que eu venho aqui, nos congressos que tinha no campo, né, do Sabiá, e meu pai fazia as caravanas para vir para cá, e eu me recordo de congressos que eu participei aqui, dessa congregação, e era menino ainda, na época do pastor Braga, né, José Braga. Eu estive aqui com meu pai, e depois, logo no início do pastor Álvaro. Me recordo também quando meu pai teve a graça de um dia também fazer o convite, pela primeira vez, ao pastor Álvaro, e ele esteve ministrando em uma das nossas reuniões de obreiro ali do nosso ministério. Então, Deus é maravilhoso. Hoje nós estamos ali, 89 anos, o nosso ministério tem 89 anos. E essa família que chegou aqui, eles também passaram por lá. Eles deixaram lá o início. Eu conversava hoje com o pastor Álvaro, no almoço, dizendo sobre homens que deixaram a sua marca naquela região. E a obra de Deus é assim. Vocês estão comemorando aqui hoje 86 anos. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Continue servindo o reino do Senhor com muita excelência, com muito zelo, junto ao seu pastor, honrando a sua liderança, e possa ter certeza que Deus vai recompensar vocês. Amém, gente? Quem pode dizer amém? Amém. Eu quero convidar você para um texto da palavra, mais uma vez, e eu quero ler João mais uma vez. Vamos ler João. Ontem nós falamos algo no evangelista João, e eu quero compartilhar com vocês mais uma vez
o capítulo de número 2. Ontem eu vi aqui o pastor, como é que ele chama aquele cantor? O Cláudio. Ele também passava sempre naquela região. Na realidade, naquele acidente, né, que o pastor Álvaro sofreu, foi na nossa cidade que ele foi socorrido ali. E eu me recordo também do nosso irmão Cláudio Luciano. É isso, Cláudio Luciano. Também, quando há uns 18 anos atrás, quando eu e minha esposa nós cantávamos, eu tive a oportunidade de conhecer também o trompetista, o Neto, e ele foi lá colocar trompete. Um rapaz dos estúdios lá daquela região falou assim: Wallace, tem um rapaz que é lá de Uberlândia que toca demais, nós vamos colocar trompete no CD e vai ser. Eu tive a graça de conhecer. Rapaz, quando esse rapaz levanta para fazer o trompete, gente do céu, que coisa maravilhosa, é diferente, hein? Aplaude Jesus pela vida do Neto. Rapaz, ele toca demais. Que menino que toca, hein? Olha o tamanho do pulmão, hein? Que é isso? Que maravilha. Meus irmãos, vamos lá. João capítulo 2, nós vamos falar bem rápido um texto que é o primeiro milagre de Jesus sendo manifesto na face dessa terra. Também o Samuel, você sabia, pastor Álvaro, que o Samuel aqui foi meu pai, eles eram lá de Miguelópolis, e meu pai pastoreava naquela época a congregação em Miguelópolis. E aí num dia lá, quando o Samuel nasceu, ele falou assim: ó, esse menino vai chamar Samuel. E a família acatou e ele chamou Samuel mesmo. Tá aí o Samuel. Deus abençoe, viu, Samuel? João capítulo 2. Nós vamos falar bem rápido sobre esse primeiro milagre de Jesus sendo realizado na face da terra. Você vai ver, irmão, olha aqui para mim, pode abrir a sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 2. Quem trouxe a palavra, diga assim: eu amo a palavra de Deus. O capítulo 2 vai falar sobre esse primeiro milagre de Jesus, então, realizado na face dessa terra. Antes de nós chegarmos aqui, eu quero atentar com você para um momento que você, quando você faz um parecer na Bíblia Sagrada sobre a manifestação que João traz à narrativa, falando sobre o Cristo, no seu Evangelho de João, você vai ver que ele vai falar sobre o verbo que lá no início já estava com Deus, e esse verbo agora João traz a narrativa falando sobre o encarnar dele. Este Jesus que vai então se encarnar num corpo humano, ele vai deixar toda a sua glória, a sua majestade, e ele vai então se fazer homem. Quando você então para estudar o texto sagrado, você vai ver que Jesus então estava nos momentos de caos da humanidade. Consegue ver que Jesus, o próprio Cristo, ele estava no momento de queda da humanidade, quando o Adão e a Eva, ele vai tocar naquilo que é proibido, e aí Deus havia dado legalidade a quase tudo, e ele falou assim: há um local que vocês não podem tocar, naquela árvore vocês não toquem. E aí diz a Bíblia Sagrada que o homem foi lá e tocou naquilo que Deus havia proibido o homem de tocar. E aí a Bíblia vai dizer que agora adentrou a queda da humanidade, ou a queda do homem. O pecado está inserido no meio dos homens. Deus vai então trazer o juízo ao homem, como também à serpente. Todos vão sofrer o juízo de Deus. Quando você vê então o juízo de Deus sobre o homem, no capítulo
1 da Bíblia, no livro 1 da Bíblia, Gênesis, no seu capítulo 3, versículo eu acho que 21, 22, 23 em diante, você vai ver que o texto vai dizer que a disciplina de Deus sobre o homem foi tirar o homem de um jardim e agora lacrou aquele local, colocou um querubim protegendo o acesso, e você vai ver que agora o homem é proibido de estar naquele ambiente. O juízo de Deus, então, ele veio sobre a serpente. Você vai ver que ele fala assim: a serpente será perseguida pelo homem. O homem vai perseguir você. E agora, Deus, então, na sua presciência, no seu poder, Ele tem que trazer o acesso novamente do homem ao próprio Deus. Teve vários homens que tentaram isso, mas João vai trazer a narrativa do próprio Cristo sendo encarnado, e o Verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens. Este sim trouxe o acesso que havia sido proibido na cruz do Calvário. Quando o véu do templo se rasgou, o homem tem acesso direto ao nosso Deus. Aquilo que era proibido veio por intermédio então de Jesus. Mas se você vê a imagem do homem sendo disciplinado por Deus em sair do ambiente, agora lá vem o próprio Deus, e na sua maestria, no seu poder, Ele vai manifestar o Filho no primeiro milagre estabelecido na face da terra, em um casamento. Consegue ver que a disciplina veio a um casamento, a um conjunto, ao homem e à mulher. E agora você vai ver que João, ele começa a sua narrativa no seu capítulo 2, falando que o milagre de Jesus, sendo manifesto na terra, não foi fazer um paralítico andar, não foi ver um cego enxergar, não foi ver um milagre que era surreal da época, que era a purificação de um leproso. Você não vai ver João trazendo a narrativa do primeiro milagre de Jesus, falando que foi a ressurreição de alguém que teria morrido. Mas você vai ver que este Jesus vai manifestar o primeiro milagre dele em um ambiente de família, aonde está constituído ali a família, aonde você vê que a queda do homem está nesse campo. Jesus então, pastor, você acha que é muito assim? Você não consegue linkar, pensar que isto é na regência do próprio Deus, dizendo assim, o meu filho vai manifestar o primeiro milagre, não fazendo outra coisa, mas sim trazendo provisão a um casamento, trazendo extraordinário a um casamento. E aí lá vem João, dizendo assim que tinha data estabelecida, é um casamento que está em Caná da Galileia, e aí está acontecendo esse rito. O casamento judaico da época durava 7 dias, e num percurso desse casamento, alguém que está preparado para a organização, você vai ver que João, capítulo 2 e o versículo 1, diz, ontem eu falei aqui sobre essa expressão, fizeram. Consegue ver que também aqui João está dizendo assim, na organização do casamento tem alguém preparado, mas aquilo que eles pensou que tinha preparado e sobrejava ou estaria como sobra, agora vai faltar. Porque você vai ver que eles planejam todo o planejamento do casamento. Eles têm o planejamento do primeiro dia, do 5 e do 7º dia, aonde vai terminar aquela festa maravilhosa.
Mas os que fizeram um casamento, convidando pessoas, chamando pessoas, trabalhando em toda aquela organização, tem algo que eles não atentaram. Por quê, pastor? Porque vai faltar alguma coisa ali dentro daquele ambiente. Vai faltar algo e está todo mundo preocupado. A notícia vai chegar a alguém. Alguém vai levar a notícia à mãe de Jesus. E a mãe de Jesus vai falar com o próprio mestre, dizendo que o vinho havia terminado, o vinho havia se acabado. Consegue ver que, deixa eu falar algo para você, que isso é muito importante. O controle humano, mesmo em muitas preparações, muitas das vezes pode fugir do controle. Mas se você atentar em ter a pessoa do próprio Jesus dentro daquele ambiente, haverá provisão de Deus para a tua vida. E deixa eu lhe falar algo, que isso aqui é de suma importância. A provisão de Deus que Deus dá aos homens, a terra não é capaz de receber. Foge da mente humana. Pastor, como isso? Aqui dentro é um exemplo. Esse texto vai trazer como exemplo quando Deus provê ao homem o que a mente humana, o que o homem tem capacidade de controle ou de extrair, não consegue nem pensar naquilo que Deus proveu. É mais ou menos assim, ó. Quando Deus proveu o azeite dentro da casa daquela mulher, não teve azeite nenhum na face desta terra que foi equivalente ao nível da provisão que Deus entregou na casa daquela mulher. Ela havia falecido, o seu esposo havia falecido, os historiadores dizem que é Obadias, e a Bíblia vai dizer que na falência do homem, diz que ela vai na presença do profeta requerer algo. E olha o que mais lindo diz o texto. A Bíblia vai dizer que quando ela vai na autoridade, na liderança requerer, o homem falou assim, ó, me declare o que você tem em tua casa. A mulher falou assim, eu não tenho nada senão uma botija pequena de azeite. Então o profeta deu uma leitura a ela. Você vai ver que tudo começou, tudo o profeta, aonde você vê no texto que aquilo que ele está dizendo a ela já aconteceu. Olha o que ele disse, vai, faz assim, pede vasos emprestados, vai, faça assim, assim e assim. E diz o texto que saindo da presença do profeta, foi fazer tudo o que o homem de Deus havia falado a ela. E a Bíblia diz que quando ela recolheu todos os vasos, ela colocou dentro da tua casa, e ela falou assim, e agora? E o profeta havia falado assim para ela, ó, pega aquilo que é pequeno para você, porque o que Deus vai prover é coisa grande. A terra dá coisa pequena, mas o que Deus vai prover é coisa maravilhosa. Segura. Olha o que Deus proveu. Do pequeno da terra, daquilo que não é normal, surgiu uma provisão de Deus, que preencheu centenas de vasos. O preenchimento foi centenas de vasos. E quando os vasos foram cheios, aí que vem o mais lindo. Porque o profeta não vai dizer a ela, dizendo assim, ó, quando os vasos estiver cheios, volte aqui e fala para mim. Mas quem tem o coração obediente e ensinável à palavra, ela está com a casa cheia de vasos. É uma fábrica de azeite que não teve em Israel. A casa está tomada de vasos. E diz a Bíblia que agora ela fala assim, ó, não coloca nenhuma plaquinha ainda para vender aí. Vamos lá no homem de Deus. E ela chegou diante do homem de Deus e disse, e o que eu vou fazer? Olha o homem de Deus, aquilo que Deus proveu para você é coisa maravilhosa, é coisa grande. Vai, vende todos os vasos, todos os azeites, e aí, paga a dívida e vivei do resto.
consegue ver que a provisão de Deus não é temporal. A provisão de Deus é contínua. Vivei, não vai viver pouco tempo. Você vai viver na segunda-feira com a provisão de Deus. Você vai viver 2025, 2026. É provisão contínua que Deus tem para a tua vida. Eu tenho uma palavra direcionada do céu para o teu coração. Tem alguém aqui que veio para receber? Levante a sua mão. Deus entregará nesta noite para a tua vida uma provisão contínua. Não é provisão temporal, é contínua. Só quem recebe esta palavra, abre a tua boca e glorifique ao Eterno nesta noite. Contínua. O texto que nós estamos é exemplo disso. Aquilo que Deus proveu aqui, nesse primeiro milagre, é algo que a mente humana não consegue imaginar. Eu quero a sua atenção por alguns minutos. Já entrego o microfone ao pastor. Nós estamos falando de um casamento. Nesse casamento faltou algo de suma importância, que é o vinho. Aquilo que eles haviam preparado. E aí, lá vem o evangelista João, e ele vai dizer que neste momento de correria dentro do casamento, pastor Álvaro, alguém vai tocar na mãe e dizer assim: Maria, o vinho acabou. Não tem mais vinho. Não tem mais vinho no casamento. Consegue ver o caos que seria o início desta família? Consegue ver que se Jesus não estivesse ali, quando você para estudar o texto, você vai ver que aqui Jesus não havia manifestado nenhum dos seus milagres. É o primeiro. Consegue ver que eles estão enxergando Jesus como um homem normal? Que a ênfase é: convidaram Maria e também Jesus e os seus discípulos. Mas a ênfase é a mulher. A ênfase é a Maria. Por isso que quando terminou o vinho, veio a ela. E quando chegou a ela, olha o que ela vai dizer: eu preciso ir para quem pode trazer a solução para isso. Eu preciso buscar alguém que pode trazer a solução para tudo isso. Então ela vai na pessoa do mestre. E quando ela chega na pessoa do Messias, ela então vai dizer a ele: o vinho está terminado. E aí, olha o que a Maria vai dizer aos homens que estão à sua volta, aos serventes: ficai observando em todo o seu movimento, porque em dado momento ele vai precisar de vocês, e quando ele precisar dos serventes, vocês vão estar preparados para acontecer o primeiro milagre de Cristo nesta terra. Deixa eu lhe falar algo, pastor Álvaro. Até para acontecer o primeiro milagre, Cristo cooperou com os homens. Aconteça. Havia acontecido. Agora, transformação acabou. Mas aí lá vem a mulher dizendo assim: os serventes estejam preparados. E aí diz a Bíblia que Jesus está assim em movimento. E aí o homem, ela fala assim, olha o que ela ouve de Jesus: não é chegada a minha hora. Mas daqui não é chegada a hora. Acontece que você está vendo no texto dizendo assim: daqui a pouco vai chegar, daqui a pouco vai acontecer. Ainda não é chegada a minha hora, mas daqui a pouco vai chegar. E quando chegou o momento, o servente está lá pegando 6 talhas, aonde os judeus faziam a preparação para a purificação, para adentrar nesse ambiente. E diz a Bíblia que ele diz assim: enchei essas 6 talhas de água. E eles colocaram água sobre aquelas talhas. E diz a Bíblia Sagrada que agora Jesus vai dar uma ordem de provisão naquele ambiente. E aqui
aquilo que Deus fez, ou aquilo que Jesus fez, a terra nunca vivenciou um vinho como este. Pastor, prove. Olha para mim, sua atenção. Quando você para estudar sobre vinho, você vai ver que tem algumas particularidades. Você vai ver que desde o ambiente aonde ali está a uva, ambiente árido, solo bom, desde o ambiente do colher da uva, do tempo de colheita, desde o ambiente de duração de fermentação, desde o ambiente de tempo aonde esse vinho vai ser armazenado para depois ser provado pela primeira vez. Tudo isso tem um tempo. Quanto maior o tempo de fermentação, quanto maior o tempo de duração, quanto maior seja a vasilha, o local, o tanque que vai receber este vinho, tudo isso faz dele se tornar um vinho por excelência. Quando você para estudar, você vai ver que aconteceu que já foi feito aí venda de garrafas de vinho a mais de R$1 milhão. Vinhos que são apreciativos demais. Na Itália, que se ali faz a degustação de tudo isso. Mas dentro desse ambiente aqui, não houve tempo para nada disso. Não houve tempo de duração, não houve tempo de fermentação, não houve tempo de nada. É Jesus dizendo assim, ó: pega aqui isto que foi transformado em água para vinho, leve lá para o mestre-sala, aquele que é o apreciador do vinho, e diz a Bíblia Sagrada que quando ele pegou aquilo e provou, olha a fala dele: nunca fui em um casamento como este. Que vinho é este? Da onde saiu este vinho? Da onde veio esse negócio? Que carregamento trouxe isso? Parece que eu vejo, diz a Bíblia que o servente sabia o que tinha acontecido, mas Jesus havia provido naquele casamento algo que veio do céu. E aqui eu fecho. Olha para mim, pastor, o que aconteceu? O que aconteceu? Se a nós tem o tempo, se a nós precisa do tempo de duração, de colheita, de fermentação, a ponto, você está pensando que quem provou o vinho é o Joaquim da padaria, irmão? Você está pensando que quem provou o vinho é qualquer um? Quem pegou o vinho e provou o vinho é o especialista de vinho da época. E ele provou aquilo e falou assim: de onde saiu isto? De onde veio isto? Eu sinto de Deus de liberar uma palavra de Deus para o coração de alguém aqui. Tem alguém preparado para receber? Levante a mão lá em cima, no segundo andar lá em cima. Assim ministra o Senhor Deus para o teu coração nesta noite. Pastor, o que vai acontecer? Haverá um aceleramento de Deus daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. A provisão que seria daqui 6 meses, daqui 1 ano, ela chega para a tua vida hoje. Tem alguém que pode abrir a sua boca para glorificar Ele. Tem alguém que pode abrir a sua boca para exaltar Ele. Tem alguém que pode abrir a sua boca. É provisão, é aceleramento.
momento é o extraordinário de Deus. Não é tempo do homem, mas é o tempo do Deus Todo-Poderoso sendo manifesto na tua vida. Como? E eu fecho. 2 minutos. Como, pastor? É que aquilo que Deus provê ao homem não precisa do tempo estabelecido do homem, mas sim o tempo dele, o momento dele. Eles haviam preparado tudo, mas em dado momento a preparação saiu do controle. E aí Jesus chegou e falou assim: eu provenho aqui, eu vou trazer provisão aqui agora. Trago provisão agora. E a provisão que eu trago chocará todos. Aquele que é o apreciador ficará de boca aberta, porque aquilo que eu trago como provisão, a terra fica tremida. A terra, aquilo que Deus provê. Por isso que quando Deus entregar para você alguém que está à tua volta, alguém que está no teu convívio, vai dizer como isto aconteceu, e você vai dizer assim: foi Deus que fez, foi a provisão de Deus, foi o milagre de Deus, foi o agir de Deus. Tem alguém que ouve esta palavra, que acredita que hoje é uma noite de provisão, de um aceleramento dele. Eu vou ministrar o coração de alguém que está aqui e está dizendo assim: pastor, eu estou preocupado com o dia tal, com o dia tal. Assim diz o Eterno a você: eu vou prover hoje, a sua semana será diferente. Tem alguém que acredita nisso? Levanta a mão lá em cima, recebe esta palavra: a sua semana será diferente, porque Deus traz provisão hoje. Aceleramento de Deus. Eu fecho. E contando para você um testemunho. Quando Deus quer fazer, ninguém possa impedir. Ninguém. Quando Ele quer fazer acelerar na tua vida, ninguém para a ação de Deus. Eu sou um filho de pastor. Meu pai pastoreou mais de 45 anos pastoreando, jubilou agora recente. Quando ainda muito jovem, eu vi o sofrimento do meu pai na labuta ministerial. Eu falava assim: não vou ser, não quero ser. Entrei para a faculdade, mas daqui a pouco lá vai Deus e me pegou de uma forma que eu nunca imaginava, pastor Álvaro. Casei muito cedo, com 19 anos de idade. O mundo tentou de todas as formas me tragar. Meu pai sempre me vendo envolvido com música na igreja. Ele foi lá e ele comprava um instrumento, comprava outro, tentando me incentivar. Mas teve um dia, num culto de domingo, como um culto como esse hoje, uma igrejinha pequena, onde meu pai era pastor. Alguém fez o apelo e falou assim: hoje vai ser diferente. Se você quiser viver o que Deus tem para a tua vida, vem aqui à frente. E eu já estava percebendo que Deus falou assim: ó, você não vai ser isso, não vai ser nada, você vai ser alguém que vai servir o meu reino. E aquele dia eu vim para frente. E eu fiz um compromisso com Deus. O meu cunhado que partiu para a eternidade, pastor Fábio, pastor Gerson,
Nós saímos para cantar e ele saía para pregar. E ele falava assim para mim: Wallace, rapaz, você não... Eu falava: eu não quero ser. Eu não quero. Mas quando Deus quer fazer, Ele vai lá, Ele pega você. Eu era um jovem tão inibido. Eu não conseguia falar em local com muita gente. Nós chegávamos, nós íamos cantar em algum lugar, eu fechava o olho e a minha esposa que falava. Mas teve um dia que Deus falou assim: com as suas limitações, com os seus defeitos, Wallace, com os teus erros, eu te escolhi. E eu começo agora um aceleramento na tua vida. Fiquei em Garapava, pastoreei aquela igreja. Eu nunca imaginava que um dia numa reunião de obreiro, meu pai falou assim: a partir de hoje eu estou jubilando. E eu muito novo. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida e forjando cada vez o meu caráter, dizendo assim: quando eu quero fazer, ninguém pode impedir a minha ação. Deixa eu lhe dizer algo para alguém que está aqui dentro. Talvez você está me ouvindo dizendo assim: isso pode acontecer na minha vida, pastor? O que poderia demorar daqui 3 anos, 4 anos, Deus vai prover na tua vida hoje. Sabe aquilo que você sonha que, pastor, aqui, Deus vai entregar para a tua vida hoje. Basta de uma atitude sua. Olha aqui para mim. Nunca se esqueça que quem precisa estar nesse ambiente de festa, de vida que eu e você temos, é um. E o nome dele é Jesus. Porque se ele estiver nesse ambiente, quando você precisar, a provisão vai chegar. Quando você precisar e gritar, a provisão virá. E quando virá, e quando chegar a provisão, prepare. Não é coisa pequena, é coisa grande que Deus tem para a tua vida. Você pode colocar de pé. Vamos ré, vamos ré. Vamos lá, vamos cantar um pouquinho só. Tem uma palavra para você. Não desanime. E aí? Vamos cantar, é ré? Bate um ré. Tem uma palavra para você. Solta a voz. Não desanime. E aí? Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Já está vindo. A provisão chega. Tem alguém que acredita nisso? Vem. Ai. Esses dias Deus te viu chorar. E aí? No canto escondido. Diga. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu teu gemido. Põe a mão no coração, abre a boca e canta, vai. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Escute isso, ó. Ele me mandou falar que vai, ó, mudar seu rumo. E aí? Ele está enviando o consolo para atuar. Eu tô sentindo Deus aqui, gente. Eu tô sentindo Deus. Tem alguém aí? Enxugue estas lágrimas no rosto. E aí? E tenha calma. Solta a voz e canta, Brasil, vai. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer
Jesus. Tem provisão de Deus para a tua casa, para a tua família. Tem milagre, tem milagre, tem milagre. Segura aí. Tem alguém aqui dentro desse ambiente, dessa casa de oração, que veio aqui pela primeira vez ou segunda e que ainda não fez uma decisão, a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão da sua vida, escute isso, é você convidar Jesus para fazer parte da tua história. Você pode desfrutar de grandes companhias, mas a melhor companhia que eu e você podemos ter nesta terra, nesta vida, é Jesus. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e que deseja dizer assim: pastor, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero fazer um compromisso com esse Jesus. Tem alguém, vê se tem alguém do teu lado aí que ainda não é crente. Tem alguém que pode levantar sua mão. Eu quero orar por você, com você. Tem alguém aqui dentro que quer receber Jesus como Salvador da sua vida. Tem alguém, faz um sinalzinho assim com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui dentro que quer receber Jesus? Aí na galeria, aqui embaixo. Tem? Todos aqui já foram e já fizeram um compromisso com Deus. Amém? Amém. Eu quero orar por você e com você agora. Pai, na tua presença nós estamos mais uma vez. Nós somos gratos ao Senhor por esta noite tão maravilhosa, a qual o Senhor nos concede, de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem para a nossa vida uma provisão. Eu não sei qual é a provisão, em que ambiente se encontra o teu filho, mas o Senhor sabe. Provisão da cura, provisão no casamento, provisão na saúde, provisão no sentimento, nas emoções, provisão financeira, provisão de um renovo espiritual. Nós clamamos ao Senhor nesta noite: traga essa provisão a nós, abençoa o teu povo poderosamente, nos dê uma semana produtiva, uma semana de milagres. Continue abençoando esta igreja, o pastor Alvo, meu Deus, toda a sua família, os obreiros dessa casa, a liderança dos jovens, toda a igreja, das crianças até o mais ancião. Ao Senhor seja a honra e a glória e o louvor para sempre. Quem pode aplaudir a Jesus nessa noite, aplaude a Ele.